para ver se todos entraram, porque ali tinha colegas que não estavam conseguindo entrar, estavam perdidões. Ah, ok. Não conseguindo. Bom, vamos ver. Eu estava terminando de calcular aquilo ali, tinha dado um número, e o Cristiano disse para mim assim, ô professora, que deu um, ó. Sim, provavelmente. Eu estou trabalhando com uma calculadora que está me dando 3 casas decimais, então ela já faz o arredondamento para mim, tá, Cristiano? Eu sei. Não foi isso. Não foi isso. Deu negativo ali o valor, Sora, porque se tu fizer a divisão, ele dá negativo, não foi pelo arredondamento que eu falei. Ah, ok. Ok, Cristiano. Dá negativo aqui, né? Tem que ter um menos aqui, tá? Mas esse menos, tá lembrado que eu falei que não influenciaria em nada? Porque o que a gente está trabalhando é simplesmente com valor de área, e a área sempre é positiva, percentual também é sempre positivo. Então, mesmo que isso aqui dê negativo, cara, a gente vai procurar lá na tabela o valor, porque a gente já está trabalhando com um pedaço da cauda na tabela, então a gente vai procurar um valor positivo, tá lembrado disso? Ah, tá, beleza. Certo? Tá? Então, assim, ó, realmente, dá negativo, mas é uma coisa que eu não vou me preocupar se dá negativo ou positivo situação, porque para mim difere, tá? Belezinha? Estranho, né? A gente passa a vida inteira dizendo assim, pô, o cara errou o sinal, errou toda a conta, né? E daí agora eu digo para vocês assim, ó, irrelevante o sinal. Porque o sinal aqui, Cristiano, ele só vai me dizer se esse pedaço que eu estou calculando está abaixo ou acima da média. Se der positivo, é porque essa faixa que eu estou procurando, esse percentual, é um percentual acima da média. Se der negativo, é porque é um percentual abaixo da média. Só isso, tá? Então, ele me dá essa visão, mas a fim de cálculo para procurar na tabela, indifere porque os números, tanto negativo quanto positivo, são simétricos, tá bom? Então, fui na tabela, encontrei 14,80. Confere isso lá na tabela G. Eu vi que vocês botaram até a fotinha da tabela G lá no grupo do WhatsApp agora. E a Camila tá aí? Eu tô. Camila, o que que tu fez com os meninos lá no grupo? É para deixar o pessoal acordado, né, professora? Camila, eu li aquilo e disse, não estou acreditando que ela está pegando uma peça. Fiquei bem quietinha, não falei nada, deixei os guris enlouquecerem e deixei tu desmentir o fato. Sora, posso pedir uma coisa? Sim, Cristiano, peça. Por favor, explica de novo como é que a gente acha aqui o valor na tabela, porque eu não entendi isso ainda. Ok, então tá. Tu tá com a tabela aí na tua frente? Deixa eu pegar a minha aqui. Sim, sim. Tá, tu tá com a tabela aí na tua frente, então peraí. Tá. Cristiano, na tua tabela, tu tens várias linhas, não tem, Cristiano? Sim. E várias colunas, certo? Então, olha esse número que eu tenho aqui, ó. Vou pegar até uma caneta de cor diferente para que tu consigas entender. Olha aqui. Eu tenho esse valor aqui, certo, Cristiano? Esses dois primeiros números, tu vai procurar na linha. Então, tu vai procurar 0,3, a linha do 0,3. Foi até a linha do 0,3? Sim. Agora, esse 8, tu procura na coluna. Só que na frente desse 8 tem 2 dígitos. Concorda que tem 2 dígitos na frente desse 8? Concordo. Então, tu não vai procurar um 8 na coluna, porque não vai ter. Vai procurar um 0,0, ele coloca dígito 0, ó. 8. Então, os dois primeiros dígitos na linha e o último na coluna. E daí tu tem um esquema matricial ali, linha, coluna, o número da intersecção é esse 0,1480. Entendeu agora, Cristiano? Sim, agora eu entendi, porque antes tinha cortado ali, por isso que eu não estava entendendo como é que achava na tabela, mas agora tá perfeito. Entendeu mesmo? Sim, sim, obrigado, Sora, valeu. De nada. Então, achamos esse número, 14,80. Vem para cá, mas ficou muito apertado aqui, eu vou melhorar isso aqui, que ficou feio. Tá? Venho aqui em cima, ó, e vou fazer o somatório do 14,80, do 0,1480
com o 0,50, que é essa metade cheia aqui. Então, essa probabilidade vai ser de 0,6480, que me dá um percentual de 64,8%. Feito? Conseguiram compreender? Bom, posso apagar aqui? Vocês estão copiando, estão tirando uma fotinho? Qual é? Eu já copiei aqui, senhor. Ai, obrigada por me responder, porque por um minuto eu achei que todos tinham saído para jantar e eu tinha ficado sozinha aqui. E meu coração ficou assim, ó. Vocês não estão saindo para jantar e me deixando sozinha dando aula, né? Vocês estão aí do outro lado. Hoje é sexta, né, senhor? Sabe como é que é? Eu não acredito que tu está me... A gente janta olhando, bebe olhando e é os guri. Ai, bebe olhando e é os guri, Cristiano, que isso, Cristiano? Que bebe olhando, só se beber água, tá, Cristiano? Sim, a água ou refri, né, senhora? Claro, Deus o livre. O Joel disse que tá sem microfone, tá ok, Joel, mas eu sei que tu tá aí, tu não tá saindo para jantar que nem os guri, nem o Cristiano tá bebendo refri, diz ele. Só acredito vendo. No mínimo, a semana passada, que era a noite do Dia dos Namorados, vocês me largaram aqui por alguns instantes sozinha. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Vou apagar, então. Vamos fazer o... A senhora fez intriga semana passada aí com os casais aí, né? Eu não fiz intriga nenhuma. Vocês têm que botar fone de ouvido e assistir as aulas de fone de ouvido. Tava falando de infidelidade aí e tal, não sei o quê. Complicado, né? São as probabilidades. Por sinal, eu sempre digo isso. Vocês sabem que no Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de mulheres infiéis? Sabiam disso ou não? Não sabia. Se vocês Que papo é esse, professora? estão sentindo alguma coisa na cabeça? Comecei a ficar preocupado aqui agora. Eu também tô preocupado, hein? Daí tu quebra com essa informação, professor. Gente, assim, ó, eu sou uma pessoa bem informada e repasso a informação que tenho, tá? Então, eu acho... Eu sou sempre o último a saber. eu acho que cada um tem que cuidar bem da sua... Faz parte, gurizada. Faz parte, isso aí todo mundo tem, a gente, né? Não... É que todo mundo tem, Cristiano. Quem não tem, vai ter, é isso aí. É isso aí mesmo. Ah, Cristiano, hein? Tu mal iniciou a vida, tu já tá assim, meu amigo? Faz São sinais parte, de meu. ser. Faz parte da vida, não adianta. Eu acho que assim, a pessoa se conformar com o fato é meio caminho andado para a felicidade, entendeu? Seja feliz do jeito que tu for. Deixa eu ver, eu tô gravando esse monte de bobagem. Tá, sim. Me lasquei, viu? Não dá para gravar aula, não dá para gravar aula. Então vamos lá, vamos continuar com um papo sério agora. Então eu fiz a A e a B, vou fazer o item C. O item C diz menos de 68. Então, vai do menos infinito até os 68 quilogramas, certo? É essa parte aqui. Então, vai pegar a parte esquerda da cauda. Então, eu vou ter a cauda aqui, ó, a curva de Gauss, a média bem no meio, que é 65,3, e eu quero 68. 68 está acima da média, ó. 68 está aqui. Certo? Essa parte, eu quero menos, então eu quero essa parte e quero toda essa parte aqui, ó. Certo? Ó, quero tudo isso aqui. Bom, de novo, lá naquela situação da... Vou botar aqui mais alguém que chegou. Quanto é que eu tenho aqui? 0,5. Por que eu tenho 0,5? Porque é toda a metade inferior da minha curva. Então, 50% abaixo da média eu tenho inteiro. Eu tenho que descobrir essa parte aqui. Ó.
certinho? Então, eu sei que a resposta disso vai ser 0,5 mais o que eu encontrar aqui de percentual, ou de probabilidade. Tá? Como é que eu encontro essa parte? Utilizando essa forma. Então, o Z vai ser quem? O valor que eu tenho como limite, que é o 68, menos a minha média, que é 65,3, dividido por quem? Dividido pelo desvio padrão. Quando eu calculo isso aqui, eu obtenho um valor, e é este valor que eu procuro lá na tabela. Então, vai ser 68, 65,3 subtraindo, 5,5 dividindo, eu vou ter 0,491. Corto aqui, 0,49. Para o Cristiano lá, que era a dúvida dele, né? Então, repetindo aqui para gravar para todos, esses dois primeiros dígitos, ou seja, a unidade e a primeira casa decimal, tu procura na linha da tabela. E a segunda casa decimal, tu procura na coluna da tabela. Isso é uma matriz, tu vai procurar lá no 0,09. Então, linha 04, coluna 009. Tu tens 18,79. Confere? Confere. Achou aí? 18,79 foi o que eu disse, né? Sim. Tá. Então, 0,5 mais 0,1879. Isso vai te dar um percentual de 0,6879. 68,79%. É isso que tu tens. Conseguiram entender? Sim. Ok. Então, vamos passar para o item D disso aqui. Posso apagar? Apagando aqui, então. Tá ficando ruim de apagar, vou ter que botar um álcool aqui. Só um pouquinho. No item D, a pergunta é entre 68 e 70. Então, tu vai ter um limite inferior de 68 e um limite superior de 70. Correto? Tá. Limite inferior de 68, limite superior de 70. Faz o desenho da curva de Gauss e olha o que vai dar. Tua média está aqui, ó, com 65,5, 65,3. Certo? O que tu tem aqui? 68, 70. Os dois números estão acima da tua média. Eles estão aqui, ó. É essa parte que tu quer. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sempre tem que calcular unido com quem? Com a média. Esse nosso cálculo, a gente depende da média. Então, a ideia, senhores e senhoras, é o seguinte. Tu calcula da média até o máximo. Aqui, de 2, certo? Então, tu calculou da média até o máximo. E depois tu calcula da média até o mínimo. Quando tu calcula da média até o máximo, tu
tu calculou do 65 até o 70. E daí, quando tu calcula do 65 até o 68, que é essa parte famosa, o que tu faz? Tu subtrai. Então, o que tu vai fazer aqui para calcular o que tu quer? Pega o máximo ali e subtrai desse buraco que ficou aqui. Entender a situação? Sim. Obrigada. Então, vamos ver como é que eu vou calcular. Vou calcular o Z2. O Z2, que é o referencial para esse Rho2 aqui. Vai ser quem? 70 menos 5,3 dividido pelo desvio padrão, que é 5,5. Isso aqui deu 0,855. Confere? Confere. Ok. Aqui a gente tem que ter o cuidado do arredondamento. Aqui é importante ter o cuidado do arredondamento. Porque quando eu for cortar aqui, ó, como é 5, isso aqui vai se transformar em 6. E daí lá na tua tabela, tu não vai procurar no 0,85. Tu vais procurar no 0,86. Os números são diferentes. Pelo arredondamento é 0,86. Lá na tabela, 0,86. Linha 0,8, coluna 0,06. 806 deu quanto? 30,51, confere? Confere. Então tá. Então, esse cara aqui, ó, é 0,3081. Menos, vou calcular agora o Rho1. Então, tem que calcular o Z1. Como é que eu vou calcular o Z1? 68, que é o teu limite superior, menos a tua média, dividido por 5,5. Vai dar 0,491. Cortou aqui, 0,49. O teu 0,49, tu vais procurar na linha 0,4, coluna 0,09. Ô, professora, Sim, querido. no exemplo A, a gente fez a mesma coisa ali do Z2, só que deu o resultado 0,854 em vez de 855. Deu no final diferente. Daí na tabela a gente procurou o 0,85, que deu 0,3023 no exemplo anterior. A gente fez 70 e fez 65,3 dividido por 5,5. No exemplo 1? Sim. Deixa eu olhar. Tem o 70 ali mesmo. Ah, mas esse valor que a gente fez agora aqui está certo. Não está certo? Esse valor aqui não está certo agora? Vamos calcular novamente. Eu fiz e deu igual dele também agora. Deu igual a quem? Igual do colega. 0,854. 3. Deu. Ó. Que deu 8545. Aqui, ó. 85, não dá 5 aqui. 8545, é isso que você está me dizendo?
Hein, pessoal? Sim. 08545, isso. 4, 5. E não 5 aqui. Então, isso aqui não tem arredondamento. Então, eu vou procurar 85. Não tinha arredondamento aqui, então. E daí, se não tem arredondamento, esse número aqui não é o mesmo, então. Eu tenho ali, eu vou procurar o 0,85. 0,85 dá 30,23. Olha a diferença. 30,23 e não 30,81. Tá. Confere esse aqui agora, 0,49. 0,49 vai dar 18,44. Não. 18,79. Certo? 18,79. 0. 18,79. Fechou agora aí para vocês? E agora tem que fazer subtração ali. Deu 0,1144? Listo. Zero 11,44 ou 11,44%. Ok. Viram como essa história do arredondamento, se a gente acaba errando, dá um número bem errado ali. Vai ia dar outro valor, a gente ia ter outra probabilidade, outro percentual, tá? Então tem que tomar muito cuidado nisso aqui, ó. Nesse arredondamento aqui. Minha calculadora está programada para 3 casas decimais. Não dá para ser 3 casas decimais aqui. Senão ela já ia arredondar para mim. Chamar ela para 4 casas decimais. Ok. Feito a letra D, podemos ir. Tem a letra, tem o item E ainda, né? Tem mais de 70. Tá, eu vou apagar e a gente vai fazer o último item. Mais de 70. Mais de 70 significa que o teu limite inferior é 70 e o teu limite superior é o infinito e além, ó, né? Então, não tem limite superior, tá? Quando eu faço isso aqui, eu tenho uma média, que é 65,3, e eu tenho 70, que é aqui, ó. E o que eu quero? Acima de 70. Eu estou querendo o quê? Eu estou querendo este pedacinho aqui, o final dessa cauda. Então, da mesma forma, tá? Que eu calculei o anterior, eu vou pensar o seguinte. Eu vou calcular esta parte aqui, ó, entre a média e os 70. E daí, se eu sei este pedaço que está em rosa, o rosa, essa parte azul não daria os 50% da curva? Então, como eu já sei esse pedaço, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 0,5, que é os 50%, e subtrair desse camaradinho aqui, ó. Quando eu tiro esse pedaço, eu acabo ficando com quem? Exatamente tudo aquilo que é acima de 70. Concorda comigo? E daí? Eu vou pegar 70 menos 65,3 sobre 5,5. Esse aqui a gente já tinha feito também, né? É o último que a gente fez, não foi? É o mesmo, né, professora? A terceira vez a mesma conta. Tá. Aqui, o cálculo, para calcular o alfa ali, o ρ, é a mesma conta. O que vai diferenciar é esse fator final aqui, ó. Então, cada exemplo é feito de um jeito diferente, embora a gente esteja utilizando os mesmos números. Porque na sequência lá do teu raciocínio,
Um, tu somou os dois, o outro tu subtraiu o maior do menor e agora tu está subtraindo de 50%. Então, são 3 raciocínios diferentes para os mesmos números que eu estou tendo na tabela. Tanto é que as respostas acabam ficando diferentes, né? Quanto é que dá esse valor aqui? 0, quanto mesmo? 0,854. Tá. E daí eu vou lá na tabela, procuro o 85. E segundo a colega, a gente tem que decorar toda essa tabela, 30, 23. E daí aqui tu vem e se subtrai, ó. 0,5 menos 0,30. Sai pra lá. Certo? E daí tu vai ter o quê? 19,77? Isso. 19,77%. Observa que mesmo tu tendo o mesmo valor ali 3 vezes, o percentual final foi diferente, porque o jeito que tu teve para calcular aquela finaleira foi diferente. Bom, eu gostaria agora, a proposta, tá? A gente já deve estar aí, sei lá, qual o horário para terminar essa live, é que eu desse alguns exercícios para que a gente conseguisse fazer juntos na próxima live, tá? Mas antes disso, eu gostaria de saber o seguinte, ó. Quantos grupos efetivamente vocês formaram? Eu tenho 4 grupos aqui. É isso? São 4 grupos? Eu vou dizer os grupos que me consultaram aqui, tá? Tem o grupo... São 4 pesquisas que estão rolando. Eu tenho o grupo do pessoal que vai falar sobre alimentação vegetariana. Está aí algum representante do grupo? Sim. Tá. Sobre essa alimentação vegetariana, vocês já lançaram a pesquisa? Já. Ok. Se já lançaram a pesquisa sobre qual é a quantidade... Vocês estão fazendo onde? Quem é a população de vocês? É da empresa de um colega. Quantos funcionários tem? Ele não passou ainda quantos tem, quantos funcionários são. Não sei. Tá. A gente tem que saber quantos tem, tá? Tá. Depois teve um outro que falou sobre internet. Tá? Como é que está a situação da utilização da internet e a velocidade? E se tá gostando, A gente já lançou o formulário, professora, já está rolando aí. Tá. Vocês pegaram Porto Alegre, isso? Isso, a gente pegou Porto Alegre e a gente está se baseando nos dados que tem no site da Anatel de quantidade de acessos em Porto Alegre. A gente vai usar isso como parâmetro para calcular os cálculos. Tá. E quantas amostras vocês têm que coletar para isso? Pois é, isso que eu ia ver contigo hoje, na verdade, porque eu estou um pouco perdida. Tem que ter um nível de confiabilidade para fazer o cálculo? Não, na realidade, qual foi o número que tu encontrou na Anatel? Se ele é mais nós temos ali um valor que diverge ali, né? Ele é o limitador entre uma população finita ou infinita. Sim. A tua população é finita ou infinita? É infinita, é 483 mil acessos. Bom, se a tua população é infinita, tu tens que ter ali o erro, né? Tu tem que ter o P, tu tem que ter o Q, tu tem que ter o erro, tu tem que ter a fórmula que ela é menor, né? Que tu tens que ter ali. Então, qual é a tua margem de erro que tu quer ter nessa pesquisa? Isso tu é que tem que verificar. E tu tem que
calcular isso para ter a devolutiva de quantas pessoas tu tem que pesquisar. E essa pesquisa tem que ser sazonal, né? Ou seja, tu tem que estratificar isso dentro de Porto Alegre. E o que a gente sabe é que dependendo da banda que tu tens, se é Vivo, se é Claro, se é TIM, a internet, se é NET, sei lá qual é, ela pega bem em regiões e não tão bem em outras regiões. Isso que eu ia contigo. A gente pensou em fazer o seguinte, pegar essa quantidade de acessos que apresenta ali no site da Anatel e a estratificação a gente ia fazer com base na quantidade de acessos por operadora que também aparece ali no site. A gente pode fazer desse jeito. Aí ele está dividido. Então, a tua estratificação é por operadora. Isso. Tu tens que ter na tua pergunta qual operadora que a pessoa usa, senão tu não consegue estratificar. Tu concorda? Mas a gente tem, tá no formulário, tá certinho isso já. Tá bom. Então, se tu tem por operadora, ok, tu vai ter a satisfação do cliente da operadora A, da operadora B, da operadora C e assim por diante. Colocaram todas as possibilidades de operadora. É que não são tantas, né? Mas, na verdade, a gente só ficou um pouco no ar, assim, porque, por exemplo, que nem a Claro, ela comprou a NET. Mas daí a gente daí no formulário a gente colocou a NET, porque a Claro para residencial só tem 3G. Mas daí a gente colocou outras, que daí a gente vai englobar nesse outras, né? Para estratificar com outras, tá meio complicado. É que, na verdade, no próprio site ali da Anatel, tem no gráfico, tem outras, né? Porque tem umas que são muito pequenas, né? Para tu considerar, né? Mas as principais estão ali discriminadas no formulário para ser selecionadas. Estão ali. Tu tem o percentual de outras, não tem? Então, se alguém marcar, tem esse percentual aí. Isso. Só ali para calcular a quantidade de amostras que eu tô me perdendo um pouco. De repente, se puder depois parar um pouco. Usa um erro ali de 4%, 5%. Tá, beleza. Bom, então a gente tem esses dois grupos aí. Tem gente que ainda está sem grupo. Tem que fazer um grupo ou vai ter que fazer a pesquisa sozinho. Essa situação do grupo, vocês têm que se organizar ali dentro do grupo do WhatsApp, perguntando para o pessoal, tá? Quem é que está sem grupo e aonde vocês podem entrar. Porque as pesquisas estão rolando, o trabalho já foi praticamente a metade teórico feito e a apresentação na próxima aula. Então, não dá para ficar esperando, porque senão vai ficar sem essa nota aí do grau B. Tá? Então, temos esses dois. Temos... me ajudem aí. Eu li vários. Tem o nosso grupo, que é o da pesquisa dos carros. Exato. Como é que é o trabalho aí dos carros? A gente já tem 120 respostas lá no formulário e tá indo bem. A gente até lançou assim para todo mundo responder, mas a gente viu que foi pouca gente que saiu do eixo Gravataí e Cachoeirinha. Aí mas eu acho que vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo... A população de vocês é o quê? Região metropolitana? Grande... a gente... Eu até falei contigo no WhatsApp que a gente ia tentar fazer região metropolitana. A gente deixou aberto ali para quem respondesse botasse de onde está respondendo. Mas teve muito, tipo, sei lá, 20 pessoas só que foram de fora de Gravataí e Cachoeirinha. Aí a gente vai centralizar para Gravataí e Cachoeirinha só. Porque se vocês quiserem, vocês me passem esse link no meu privado e eu, além de responder, distribuo também. Porque daí quando eu peço para o pessoal responder, o pessoal sabe que essa pesquisa é dos meus alunos, eles acabam retorno. Tá? Então, se vocês precisarem, passem o link para o meu WhatsApp privado e eu distribuo esse link para as pessoas responderem. Tá bom? A minha dúvida é só referente à quantidade que eu vou ter que ter de amostras. Tá. Qual é, assim, tu tens que calcular através daquela fórmula que a gente trabalhou. Se a amostra aí a região metropolitana ou Gravataí e Cachoeirinha, de qualquer forma, tu vai entrar na fórmula de número de amostras para a população infinita.
que é aquela menor. Mas pode ser que tu tinha falado até para mim que fazer por bairros e coisa, eu posso fazer só Gravataí e Cachoeirinha. São duas coisas diferentes, tá? Quando eu falei para te fazer por bairro ou por região, não foi por bairro, tu falou que era região metropolitana, eu disse que tu ia fazer por cidades, isso é uma estratificação. Número de amostra é outra coisa. Quando tu calcula número de amostras, tu está calculando quantas pessoas têm que te responder a pesquisa. A estratificação é quantas pessoas têm que te responder a pesquisa em cada localidade que tu pretende pesquisar. Entendeu a diferença? Então, por exemplo, se tu está fazendo só de Gravataí e Cachoeirinha, tu vai lá no site do IBGE e vê quantos habitantes tem Cachoeirinha, quantos habitantes tem Gravataí. Vamos supor, eu não sei qual cidade tem mais. Qual cidade tem mais, vocês que moram aí? Cachoeirinha ou Gravataí? Acredito que é Gravataí. Ok. Então vamos supor que Gravataí tenha 60%. Tu somou todos os habitantes, Gravataí tem 60% e Cachoeirinha tem 40%, certo? E daí, fazer lá no teu cálculo, quando tu calculou, deu 400 pessoas que tem que responder essa pesquisa. São 400 pessoas, 60% dessas 400, ou seja, 240, tem que ser de Gravataí. E 160 tem que ser de Cachoeirinha. Isso é estratificação. Número de amostra é outro cálculo, tá? Então, tem que fazer as duas coisas. Tu tem que calcular o número de amostra e tu tens que estratificar esse número de amostra por as regiões que tu está pensando em calcular, em pesquisar. Ficou claro agora? Ficou. Tá. Alguém disse que está fazendo de moradia, é isso? Qual é o grupo? É em dupla, professora, eu e o Pedro. E o Pedro? Especificamente o que? Eu não li essa pesquisa, vocês não me mandaram nada a respeito dela. A gente vai concluir agora, final de semana, professora, já vamos enviar ali no grupo, é sobre moradia própria, aluguel, condomínio. Tá. E o levantamento é sobre especificamente o quê? O que que tu pretende concluir com essa tua pesquisa? O que que tu está pesquisando efetivamente? Moradia é uma coisa que quer saber o quê? É mais para saber se a pessoa tem moradia própria ou paga aluguel. Tá. Então, isso dentro de que universo? A princípio, região metropolitana, mas eu já estou vendo que vai ser meio complicado abrir muito leque, né, professora? É assim, ó, gurizada. Várias coisas vocês têm que pensar. Tá? E outras, se vocês têm agora a margem de uma semana para pegar esses dados